Alô, eu sou Luzimânia Dias e esse é o seu programa Metamudança. De novo aqui, bem acompanhado pela doutora Luzia Nunes, presidente do Centro Multidisciplinar Crescer, minha esposa. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Trazendo hoje um assunto muito bom, um assunto fantástico, que precisamos, além de tudo, além de praticar, precisamos aprender. Ressignificação. O que é ressignificação? Você vai encontrar muitas definições para ressignificação. Vamos dar aqui, vamos trabalhar algumas definições e ferramentas e tudo aquilo que cerca, não é, o processo de ressignificação. Doutora, o que vem a ser ressignificação? O nome já é bem intuitivo, né? É eu ressignificar, eu dar um novo significado, né, a algo ou alguém, quer dizer, ou alguma situação vivida ou alguma pessoa. Muitos de nós sofremos, né? Muitos de nós sofrem muito porque não pela situação em si, mas pelo significado que foi dado àquela situação, a leitura que foi feita da situação, da pessoa. Então faz com que eu me comporte, tá? Com que esse sujeito se comporte de acordo com aquele significado. Por isso que ressignificar é importante. Importantíssimo. É um processo, ressignificação não é simplesmente assim algo que você possa decidir de um supetão, sem ferramentas, sem investimento, sem trabalho. É um processo da neurolinguística que faz com que a pessoa que desenvolve esse processo possa mudar a percepção da pessoa diante das ocorrências do mundo, dando um novo significado. Eu falei aqui, acabei de falar que é um processo, e esse processo parte de uma decisão pessoal. Aliás, tudo na vida parte de uma decisão pessoal. Vamos dar assim um exemplo claro de como uma pessoa pode ressignificar um fato da vida dele a partir de uma decisão. Vamos lá. A partir de uma decisão... Isso. Ela decide ressignificar, decide dar um novo significado. Uma coisa que é muito ruim para ela, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do luto. O luto é ruim para qualquer pessoa que perde um ente querido, que perde alguém, ele sofreu aquela dor, sofreu aquele trauma, e ele tem duas opções: ou ele decide vivenciar, é óbvio, o luto e ressignificar aquela dor, ou ele vai mergulhar naquela dor, mergulhar profundamente e não mais sair. Ontem nós conversamos com uma pessoa com 20 anos, né, de um luto, e a pessoa disse... 20 anos de luto da mãe. E essa pessoa, quando falou que estava 20 anos, não aceitava o luto da mãe, foi aí que eu fiz a pergunta: quanto tempo tem, né, que houve, que a sua mãe morreu? 20 anos, então pasmem, 20 anos, gente, 20 anos não são 20 dias. Então a proposta, nesses casos, no caso de perda, é dar um novo significado aí, seria entender que eu não tenho controle. Exatamente. Algumas situações eu não tenho controle delas. Então, quando eu ressignifico, eu começo a pensar com mais coerência, com outro ponto de vista a respeito da situação em si. Isso é só um exemplo, né? É só um exemplo. Existem várias coisas. Diante das nossas crises existenciais, nós precisamos entender que parte de nós a decisão de dar um novo significado e aprender
e conviver com a dor, com o trauma, tirando lições novas. Sempre vai haver uma outra alternativa. Isso. Senão, ou eu vou ficar num mar de lágrimas ali, me lamentando durante anos a fio por uma coisa que eu não vou poder mudar, que eu não vou conseguir modificar, ou eu vou entender que eu não posso significar e dar um novo sentido à minha vida. Se aquilo que eu perdi, né, dentro desse exemplo, não só da morte física, né, mas coisas que a gente perde, se aquilo que eu perdi tinha um significado grande na minha vida, eu vou ocupar aquele espaço com uma outra coisa, eu vou pensar de uma outra forma a respeito dessa perda, eu vou ressignificar. Então nós vamos trazer alguns benefícios. Antes das ferramentas, alguns benefícios. Por que você deve decidir pela ressignificação? Primeiro, porque sempre será o melhor caminho a seguir. Tá? Sempre. Não existe alternativa. O melhor caminho para você trilhar, o caminho mais saudável, é você escolher dar novos significados às experiências da sua vida. Vamos ver um segundo grande benefício da ressignificação. A ressignificação, ela nos ajuda a encontrar outras saídas. E eu trouxe, assim, outras saídas para aquele momento, né, que nada parece nos consolar ou ter solução. O nosso cérebro, ele se abre no momento que nós decidimos algo. Por isso que é importante decidir. Quem aqui, eu já fiz experiência, quem já perdeu alguma coisa dentro de casa, e quando você põe nisso, aí você pensa, está perdido, perdi. Enquanto você está pensando assim, você não encontra. Quando você para e diz assim, peraí, eu vou encontrar, e coloca o seu cérebro em direção a isso, a tua mente abre para saídas, e você descobre saídas, e você acaba encontrando aquilo que você perdeu. Então, olha, esse ressignificado aí no exemplo aqui citado, vem apontando assim, enquanto eu fico perdi, mas cadê? Perdi, não sei aonde está, você não encontra, não é isso? Quando você para e você decide encontrar, a sua mente te leva a isso, quer dizer, abre saídas para solucionar o problema. Isso outro grande benefício da ressignificação é que nesse dualismo da vida, né, entre o bem e o mal, que nós vivemos, a ressignificação nos faz olhar para o lado bom da vida, para o lado assertivo, positivo, para o lado positivo. Em muitas ocasiões nós só estamos focados no lado ruim, no lado que não deu certo, no lado do fracasso. Isso nos acompanha, mas o processo de ressignificação nos faz olhar o outro caminho, o lado bom da vida, o lado do sucesso, o lado da esperança, o lado que está por vir. Isso tudo é muito fantástico. Ou de bom que aconteceu, que podemos citar o exemplo do copo meio cheio e meio vazio. Exato. Eu tenho duas oportunidades de olhar, né? Ou eu tenho meio copo d'água, que bom, ou falta um meio copo d'água, que horrível, que chato. Me deram um copo vazio, né? Então, esse processo de ressignificação te faz evoluir na vida de uma forma sensacional. Quer ver um outro significado muito bom de quando você prefere, quando você opta pela ressignificação, é que você vai preferir levar uma vida sempre pelo prisma do otimismo. Vira um hábito, né? Vira um hábito. Vira um exercício de vida quando você consegue exercitar o otimismo. A pessoa pessimista, geralmente, ele vai focar no copo vazio. No que falta no copo. E quando a gente olha para o processo, quando a gente olha para a vida nossa, nós vamos entender que falta muita coisa. Ou melhor, os nossos desejos diariamente vão se renovando e a mídia, a tecnologia, a informação vai acrescentando
dentro de carências, necessidades. Que na verdade não falta nada, né? Bom, pelo menos a isso, insatisfação, né, do ser humano é eterna, porque a mídia cria necessidades para nós. Tá? De ter coisas, de fazer coisas. Você veja que coisa linda, né? Nesse processo de ressignificação, a própria ressignificação transforma. Ela é capaz de transformar tristeza, algo muito triste, numa escola de aprendizado. Você aprende com a tristeza. Mas se você ficar choramingando, se você ficar frustrado, se você ficar caído, você não aprende. Por isso que o processo seria então fazer da tristeza um motivo para continuar. Exatamente, um motivo de achar forças. Força para continuar. Ressignificar, encontrar força na tristeza, encontrar força e não se vitimizar, não ficar prostrado. Como seria rir de você mesmo? Seria fantástico, né? A gente poder levar a vida com essa leveza, né? Entendendo que muitas das vezes olhar para um fato que foi um motivo de tristeza e sorrir e rir diante da perspectiva de mudar essa realidade. Algum outro benefício sempre vai ter. Entender que nada acontece por acaso, né? E deixar de ficar reclamando da vida. Não se vitimizar é muito importante, porque nós nos colocamos sempre numa posição de vítima, né? Oh, coitado. Ser vítima é uma coisa, tá? Ser vítima de um acontecimento. Se vitimizar é você vestir essa camisa eterna e ficar eu sou sofredora. Bom, você já viu então aí a definição de ressignificação, você já viu os benefícios que você pode ter ao optar por esta ressignificação, benefícios fantásticos que vai trazer para você outro patamar de vida. E logo após o intervalo, nós vamos voltar com ferramentas te instruindo, ferramentas que vão te capacitar a fazer esse processo de ressignificação. Daqui a pouco a gente volta. Bom, de volta eu quero trazer para vocês algumas ferramentas tremendas, porque você pode estar perguntando assim, diante do que nós falamos, como nós vamos ressignificar algo, como fazer isso? Nós vamos trazer algumas ferramentas e você, eu tenho certeza, já está aí com o seu diário de bordo, pronto para colocar essas ferramentas aí e traçar um novo rumo na tua vida. A primeira grande ferramenta que nós vamos trazer é olhar para trás e seguir em frente. Parece um contrassenso, mas é olhar para trás. Preciso olhar. E seguir em frente. Muitas pessoas têm muita dificuldade em dar esse primeiro passo, essa primeira ferramenta. Por quê? Porque duvidam da sua capacidade e não buscam a motivação necessária que precisa ser feito, que precisa ser buscado. Quando eu penso algo bom a meu respeito,
eu consigo seguir, eu consigo dar esse primeiro passo. Mas é importantíssimo olhar para trás, não é? Sim, é importante olhar para trás, porque algumas pessoas falam para passar borracha na vida, e isso não acontece. E o que eu vivi lá atrás pode me ajudar a seguir em frente, a olhar para frente, não repetir aqueles erros, tomar cuidado. Então, por isso que eu olho para trás, mas eu sigo em frente. Não fico agarrado naquele passado. O foco está na frente. Então, é importante aí no seu diário de bordo você grafar isso, olhar para trás, mas seguir em frente. Por mais doloroso que seja, nós precisamos, tá, que tenha sido o passado, o que aconteceu conosco, nós precisamos olhar para trás. É o peso que nós damos aos acontecimentos que faz com que a gente sofra ou não, ou sofra muito ou pouco, ou menos ou mais, e não o que aconteceu, porque nós não temos condições de ter amnésia ou passar uma borracha realmente. Segunda grande ferramenta que você vai anotar aí certamente, respeito pela sua história. Respeitar a própria história é fundamental para você começar um processo de ressignificação. Por que respeitar a história? Porque nós somos fruto, produto, resultado das nossas vivências, da nossa criação, de tudo aquilo que foi ensinado para nós desde o ventre, né? Daquilo que nós aprendemos. Então, o ser humano não é igual. Quando eu respeito a minha própria história, eu me acolho, eu estou sendo, como é que eu digo, legal comigo mesmo. Muitas vezes nós somos legais com os outros, né? Enxergamos atributos nos outros e conosco mesmo a gente pega pesado, né? Verdade. Eu sou feio, eu não tenho capacidade, fulano é que tem, eu não tenho, fulano tem condições disso, eu não tenho. Isso não ajuda. O que ajuda é eu respeitar a minha própria história. O que significa isso? É eu olhar de onde eu saí, quem eu estava destinada a ser, toda e onde eu estou agora, que eu recebi, e como eu venho ressignificando através de programas, através de leituras, através de mensagens, palavras de investimento no saber, através de estudos, o quanto eu tenho mudado. Isso é respeitar a própria história. Não é eu querer ter uma vida igualzinha à sua. Quando a gente respeita a nossa história, nós chegamos a uma conclusão muito interessante, porque nós não podemos mudar aquilo que já aconteceu. A história já aconteceu. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode modificar o futuro. Você pode mudar, diante da ressignificação, você muda o que vai acontecer. Em contrapartida, tem o vitimista. O vitimista se acha mais merecedor do que todo mundo, por isso que ele sofre mais. Porque quando ele se vitimiza, ele cria uma revolta contra os outros, porque ele acha que ele merece mais, no fundo ele acha, do que as outras pessoas, porque na vida ele sofreu mais. Só que não existe um mais merecedor do que o outro. Entende? O fato de você ter sofrido, de eu ter sofrido algo, não me faz mais merecedora do que a outra pessoa. Então, por isso que você sai dessa posição de vitimista, olha para a sua própria história e é gentil, precisa ser gentil e compreensivo com todos os que estão ao seu redor. Mais uma ferramenta muito interessante, focar no futuro. E quando a gente diz focar no futuro, significa realmente olhar, manter atenção, investimento, focar no futuro. Nós dissemos aqui, algum momentinho atrás, você olha para trás e segue em frente. Você pode olhar para trás, mas o seu foco está no porvir, está no futuro. Qual a relação que isso tem no processo de ressignificação? Eu posso olhar para trás, né, e observar tudo o que aconteceu com um novo olhar. Né? Nós não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos dar um novo significado, que é ressignificar, olhando de outra forma. E, positivamente, como aquilo contribuiu para o nosso crescimento. Porque essa que é a verdade, tudo surte um efeito, tudo traz um efeito. Nada fica incólume. Então, alguma coisa negativa que a gente já viveu no passado
com certeza influenciou para algo positivo que a gente vive hoje. É a questão aí, quando a gente exemplifica com o milho da pipoca, que naquele calorão do fogo, né, todos aqui já fizeram pipoca em casa, ou de panela, ou de pipoqueiro, ou de micro-ondas, todo mundo sabe como é, o processo é o mesmo. Ao receber o calor, a pipoca vira aquela coisa maravilhosa, e é bonito, o milho vira pipoca. E é uma delícia, né? Eu nunca vi alguém dizer que não gosta de pipoca, né? É uma delícia. E é lindo aquele movimento de explosão. Eu fico olhando, tanto do micro-ondas quanto da panela, eu fico olhando aquilo se transformar, como aquilo aumenta, amplia. O fogo significa o quê? Um sofrimento. Nós passamos por o milho passa por uma temperatura alta, um calor muito alto, e por isso ele se transforma. Nós também, acontece esse processo conosco, nós passamos por situações difíceis e ali na frente, quando a gente olha para trás com um novo significado, a gente entende que aquilo ali serviu para algo maior e melhor. E nesse processo do fogo, da pipoca, do milho que se transforma, algumas pessoas escolhem ser aquele milho que não explode. Qual o nome? Piruás, né? No texto diz que eles vão para o lixo. Escolhe ser aquele que não explodiu, aquele que não ficou no futuro, aquele que não investiu. Passou pela caloria e não ressignificou nada e vai acabar no lixo. Então, eu creio que essa ferramenta, focar no futuro, é muito boa. Uma outra ferramenta também que precisamos colocar à nossa disposição aí no diário de bordo é o perdão e a aceitação. Você não conseguirá começar um processo de ressignificação se você não perdoar e aceitar. E quando eu digo perdoar e aceitar, nós estamos falando no sentido amplo. Como nós poderíamos falar de perdoar e aceitar, de perdão e aceitação? No caso da ressignificação, o perdão e a aceitação primeiro tem que ser para a gente mesmo, para a própria pessoa. Quando eu me perdoo, eu perdoo os outros. Quando eu compreendo as minhas falhas, eu compreendo as falhas dos outros. A pessoa mais sofredora nessa questão, mais acusadora, que acusa as pessoas que não aceita os erros dos outros, não entende, não compreende. Normalmente ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar os próprios erros. E ela é muito sofredora, porque os erros existem. E como eu vou dizer que não erro? Então eu não lido, a pessoa não lida com os erros, ela sabe que os erros existem. Olha que sofrimento, porque racionalmente a gente sabe que a gente é falho, que nós somos suscetíveis a muitos erros. Então eu sei disso, mas eu tento esconder aquele eu camuflado, tá? Que eu coloco para os outros com ares de perfeição, mas no íntimo eu sei que eu erro. Então eu não tolero o erro de ninguém, tá? Então o que acontece? Quando eu começo a me perdoar, a entender o meu processo de fraqueza, a olhar para trás e aprender com os erros, a buscar recursos em mim para viver esse momento de ressignificação, que é olhar com outros olhos o mundo, as pessoas e a mim mesma. Então esse perdão entra aí. Eu começo a perdoar a vida e as outras pessoas que me fizeram mal ou me fizeram passar por situações difíceis, que aí eu vou começar a entender, não tira a culpa dessas pessoas não, mas aí é problema delas. Eu vou começar a entender que aquilo ali contribuiu para o meu próprio bem, que de certa forma vai me fazer crescer ou me fez crescer. Interessante, falando assim parece fácil, mas eu te garanto que não é tão simples. É um exercício, é um processo que você vai certamente investigar, que você vai voltar ao seu diário de bordo para trabalhar isso. Só que tem uma coisa que eu gostaria de deixar. Uma coisa é saber, né? Esse programa ele serve para informar, elucidar. Uma coisa é eu saber o que precisa ser feito, outra coisa é eu conseguir. Então muitos de nós falam, eu já sei. Por que eu não consigo? Porque é um passo de cada vez, nós precisamos tentar. A gente começa tentando e dando pequenos passos,
tá? E anotando pequenos passos que eu estou fazendo para a ressignificação. E sem esquecer de celebrar a vitória nesses pequenas passos. Conquistas. Todas as vezes que você obtiver um sucesso, uma conquista, celebre de verdade. Espero que você tenha gostado. Para nós foi muito bom, mais uma vez, estar com você, e creio que foi uma delícia esse programa. Pode procurar a gente nas redes sociais, nós estamos lá, você vai nos encontrar no Instagram, no Facebook. Um grande abraço, um beijão no teu coração, tchau. Tchau, gente. Alô, eu sou Luzimânia B. Dias e esse é o seu programa Metamudança. Hoje trazendo um assunto ainda pertinente às famílias, às mudanças de relacionamentos familiares. Nessa sequência, nós vamos trazer um tema muito interessante, que é a importância dos rituais familiares. De novo, bem acompanhado pela doutora Luzia. Oi, gente, fica aí que o programa hoje está imperdível. Imperdível é o tema. Você sabe o que é um ritual familiar? Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, até por um certo preconceito à palavra ritual. Quando se fala ritual, as pessoas já ficam meio assustadas. Mas o que é o ritual familiar? Vamos logo começar perguntando aqui à doutora Luzia, o que é um ritual familiar? Um ritual familiar é aquilo que a gente se propõe a estar fazendo como marco. Assim. Algumas sociedades têm um rito de passagem, né? Então, as famílias hoje carecem, né? Tem uma grande carência desse ritual familiar. A constituição familiar hoje é um grande desafio diante de todas as mudanças, né, ocorridas nas últimas décadas com a pós-modernidade. E, além das questões internas de cada um, existem as questões externas produzidas por essas mudanças ocorridas. É aí que nós precisamos nos cuidar, porque a família vem sendo afetada de forma significativamente, se perdendo no sentido de não saberem mais quem são. Os indivíduos não sabem mais quem são. E é na família que o indivíduo é construído. Então, só te interrompendo, para ficar bem claro, você disse que esses rituais familiares, a gente podia dizer então que é tudo aquilo que envolve a família em estar junto nesse aprendizado, nesta construção. Alguma coisa. Celebrando rito de passagem, aniversário, festa, almoço, etc. e tal. Né? Todas essas coisas formam um conjunto chamado rituais. Ritual familiar. Até orar junto, né? Fazer qualquer coisa junto, desde que seja feito mais de uma vez, num dia fixo, numa data X, se torna um ritual. Então esse mundo pós-moderno está acabando com os rituais. Os rituais familiares estão em fase de extinção. Por quê? A necessidade individual de cada um cresceu muito, de ser feliz, de construir coisas. O individual ganhou uma dimensão maior hoje e o conjunto ficou muito prejudicado. As pessoas hoje têm uma correria para fazer as coisas, né? Uma fazeção. Eu me lembro antigamente que quando eu era criança, ninguém se preocupava com a morte. Exato. Porque ela vinha Ninguém nem falava, né? Ninguém falava, era algo natural. Era algo natural. Hoje as pessoas precisam fazer um montão de coisa antes de morrer. Então isso virou uma aceleração, uma neura, sem contar com a internet, com as redes sociais que consomem o nosso tempo, mas uma questão também de trabalho. Eu tenho que produzir o tempo todo, porque quando eu morrer, não que a gente não tenha que fazer as coisas,
Mas eu sempre fico pensando, se quando eu morrer eu vou saber que eu morreu? não fiz, que eu morri, eu não vou saber que eu morri. Então a gente precisa viver. E existe uma carência dos rituais familiares aí, porque as pessoas estão comendo sozinhas, esquentando a comida no micro-ondas, sentando na frente da TV, cada um preparando o seu prato, com a necessidade, né, de todos estarem trabalhando para prover o sustento da sua família. Esse tempo ficou cada vez também mais escasso. Então nós precisamos cuidar e ter um olhar para isso. Então a gente pode afirmar que os rituais familiares, eles são os responsáveis, ou pelo menos de uma grande parte da formação dessa família, a formação dos valores. Sim, olha, dessa você família, já né? reparou hoje que não se comemora nada, não se As datas, né? Conversas com os filhos pode ser um ritual. Sentar na beira da cama à noite, um exemplo, para ler uma história para o filho ou para contar uma história da família, pode ser um ritual familiar. Sim. Tá? Então hoje você chega perto do indivíduo, um adolescente, e você pergunta para ele, você acaba de dar a ele aquela jaqueta que ele tanto queria, por exemplo. Toma aqui, você queria? Aí, tá. Na verdade... Mas você pergunta assim, como você se sentiu? Ele olha para você e fala, normal. Normal. Não nomeia sentimento, não sabe. Aquilo ali que merecia ser, nossa, eu queria tanto. Não, as pessoas não sabem. Hoje nós vivemos uma geração em que demonstrar sentimento é mico. É verdade. Eu lembro de que essa questão dos rituais familiares está tão prejudicada, e falando assim parece que a gente tem alguma pinima, alguma mágoa. Não, gente, a internet é tremenda. Eu não consigo visualizar um mundo moderno sem internet hoje. Mas, digamos, o que era um ritual familiar, aquele almoço de domingo onde o pai contava as histórias, eu ouvi centenas de histórias repetidas centenas de vezes pelo meu pai, histórias do quartel, histórias de quando ele foi promovido, quando ele foi transferido, que isso trouxe para a gente tanta alegria, tanto conhecimento, mas hoje quem está fazendo isso são os influencers digitais. Olha só. As famílias estão, ao deixarem de lado os ritos familiares, permitiu a inserção dos influencers digitais. Então imagina, os filhos vão criar, temos, os rituais familiares formam um indivíduo. É ali que nós passamos a transmissão da cultura, que nós transmitimos a cultura familiar para os nossos filhos, quem foi a sua avó, o que seu avô trabalhava. Você vê, a noção de como está o dia de hoje, quando eu vou fazer orientação vocacional, é uma pesquisa que é feita, né, entre vários processos. Pergunta o que seu avô, qual a profissão do seu avô, não sabe? Não sei. Muitos não sabem a profissão do pai. Então, assim, isso, você falou do digital, da influência digital, outras pessoas estão educando, fazendo rituais. Passando valores. Né? Passando valores para os filhos, porque os pais estão tranquilos, só que isso tem um preço. Quando a gente fala que a família é formadora da identidade, muitos não sabem, não é só a profissão do avô, do pai, não sabem nem quem são. Verdade. Eles não sabem quem são e nem nomear os sentimentos, ao ponto de ganhar algo tão esperado, tão pedido, quando você pergunta, fala normal. E isso vai levar ao quê? A consequência disso. O uso de drogas, buscar na droga, tá? Um prazer, entre aspas, que não se encontra em lugar nenhum. Um vazio existencial, né? Vazio existencial. Cadê o sentimento de pertencimento? Cadê a história que se conta ali para os filhos? No dia a dia, como você exemplificou aí do seu pai? Onde que estão os valores dessa família? E o papel dos rituais familiares é tão importante que se aplica a tantos fatores ligados à família. Olha só, separamos aqui alguns. Conjugal, filhos, a própria existência da família nuclear, né? Pai, mãe, tio, tia,
educacional, social, espiritual, religioso, lazer, todas essas áreas, elas estão recebendo influências, elas serão formadas onde? Nos rituais familiares. Elas terão ali nos ritos familiares a sua solidificação, né? A sua concretização. É porque nós não somos, nós temos que distribuir a importância das áreas da nossa vida. Tudo bem que o tempo dedicado ao trabalho consome muito o nosso tempo, né? Mas nós precisamos entender que nós precisamos investir também qualidade e quantidade de tempo que nos for permitido na família, nesses rituais familiares, porque são nesses rituais que nós passamos os valores. E nós vamos estar falando depois sobre as ferramentas e o que acontece, né? Em cada momento desse ritual. Eu lembro que cada família, os momentos juntos daquela família se perpetuavam, né? Eram os momentos alegres, gente. Era o domingo pós-culto, onde toda a família se reunia para celebrar. E sabe, a dificuldade financeira era muito pouco, o que tinha em volta era pão com salsicha, era cachorro quente, era quisuco. Será que alguém sabe o que é quisuco? Hoje está tudo muito sofisticado, nós estamos nos perdendo. Hoje as famílias, né? Às vezes, num próprio pós alguma coisa, uma pós-atividade familiar, a própria família se divide. Uma parte vai para a pizzaria comer pizza, a outra parte vai para casa porque não aguenta o barulho ou o cheiro de pizza, a outra parte vai para a praça comer hambúrguer porque quer o artesanal. Então, olha só, nós precisamos resgatar rapidamente os rituais familiares. Eu creio que a perspectiva de você resgatar isso, as comemorações, o estar junto, a alegria, vai fazer uma grande diferença. A gente precisa sair da zona de conforto, né? Sempre, e resgatar aquilo que se perdeu e que a gente considera que seja bom. O meio de eu falar, dos pais se comunicarem com esses filhos e de estarem passando, né, para a próxima geração a cultura, transmitindo a cultura da família para os filhos, os valores, são nos rituais familiares. E creia que isso vai se perpetuar, isso vai levar a tua família para toda a vida, a tua família não vai terminar se você realmente valorizar os rituais familiares. Fazer esse resgate. Fazer esse resgate. Não sai daí não. Depois do break, nós vamos voltar trazendo para você as consequências desse desaperceber dos ritos, né, e ferramentas para você começar a trabalhar e envolver a sua família num grande projeto. Sai daí não. De volta aí, trazendo essa novidade para você, que é o resgate dos nossos rituais familiares. Relembrando para você, já falamos no bloco passado, mas vamos relembrar para você algumas consequências danosas para a nossa casa, para a nossa família, quando nós deixamos
de cumprir os nossos rituais familiares. Primeiro, formamos jovens totalmente inseguros, que sequer sabem nomear os sentimentos. Você viu aqui a doutora Luzia falando aqui, que é uma frase que a gente ouve toda hora, um adolescente falando isso, um jovem falando isso. E aí, como é que você se sente? Normal? Até porque você já reparou que eles falam igual? É igualzinho. Eles têm a mesma entonação, eles falam de modo igual. A mesma entonação, a mesma voz, daquela lá da internet que eles estão copiando. E isso a gente pode mudar, se a gente começar a fazer o resgate da nossa família, dos rituais familiares. Uma outra consequência grave é o uso de drogas, por exemplo, né? Para completar aquele vazio existencial. Mais uma aí, vamos nos lembrar aqui do que nós falamos. Criar um alicerce com material ruim demais. Ao invés da gente usar um material sólido, material estruturado, um concreto de boa qualidade, a gente está criando ali um alicercezinho sem vergonha, com material de quinta, importando da internet através dos influencers. Uma estrada, né, que leva uma camada de concreto antes do asfalto. E essas obras enganadoras que alguns políticos fazem, que bota só uma camadinha de asfalto hoje e vai e quebra. Hoje eu mostrei para ela uma obra, achei muito engraçado, aqui na Serra, subindo a Serra de Teresópolis, tem uma obra e a camada de concreto é muito grossa. E eu mostrei para ela e falei assim, olha ali, ó, se não fosse aquela grossura, não suportaria o peso dos carros, dos caminhões que passam. Então nós criamos seres humanos muito frágeis, sem sentimento de pertencimento, sem ter a cultura transmitida, sem saber o que a minha família valoriza. Exatamente. Porque algumas pessoas não fazem isso porque não consideram, como é que eu digo, digno. Então esses pais precisam realmente de uma ajuda, de se tratar, porque acha sua história tão rasa, mas não quero dizer para você que não. Sou eu que conto a minha história, o modo como eu vou contar a minha história, seja ela qual for. Então, o modo de contar, os pontos que eu irei valorizar, é que irão fazer a diferença. Verdade. Todo ser humano tem uma história que tem pontos negativos e positivos. E os negativos a gente usa como exemplo para que não ocorra mais. Os positivos a gente reforça. Então, vamos lá. Agora, então, em alguns rituais, os mais comuns e os mais acessíveis. São ferramentas, né? Ferramentas familiares, seu diário de bordo já está aí, apostos, e você vai colocar e vai fazer uma proposta na tua casa. Vou resgatar esse ritual aqui que a minha casa deixou de fazer. Maravilhoso. O primeiro grande ritual são as refeições. Por que as refeições? Porque comer bem, né? Comer vai além de alimentar o corpo, de escolher alimentos uma comida nutritivos. Nutritiva, né? Gostosa. É isso também, uma comida nutritiva. Mas ela também tem que ser saborosa, porque a gente tem que sentir o sabor dela. Na verdade, comer a refeição é uma experiência que precisa ser aproveitada na sua totalidade. Tem gente que come tão rápido, né? Exatamente. Esse alguém que ela está falando é esse aqui que vos fala. Mas eu até me corrigi agora, né? Agora eu estou aproveitando mais. Na fase de juventude a gente comia um pouco mais rápido, não aproveitava a experiência. Mas na minha casa nunca deixamos de fazer uma refeição junto. Esse ritual nunca foi. A pessoa pode até comer rápido, mas ela fica ali, entendeu? Acabava primeiro e ficava ali. Era obrigado a repetir, né? Por isso esse corpo avantajado aqui desse. Sim, brincando, né? Para descontrair, porque na verdade são coisas que a gente deixa para trás e quando a gente percebe que deixou, a gente fica triste. E pensa que não tem mais jeito, mas tem, sempre tem jeito de você fazer de outra forma. Você não vai pegar de repente seu filho com aquela idade que tinha mais, mas você vai ter inteligência suficiente, sabedoria suficiente para seguir com isso. A refeição, durante a refeição, é liberado serotonina, né? Exato. Tem a liberação de serotonina. Então, o hormônio do prazer, o hormônio da do prazer, da alegria. Então esse é o momento de você semear valores, porque a mente do indivíduo está aberta. A gente estava falando no outro programa sobre educação de filhos. Essa é a hora que a gente conta histórias para o nosso filho também. É a hora da refeição, que a gente
emocionalmente ele está mais realizado, aberto, está mais realizado, aberto. pronto para ouvir. Então, é aproveitado esse momento da refeição. Ela não é só para você comer. A gente prepara o prato gostoso, que às vezes foi escolhido por um, ou por outro, ou por todos juntos, e todos irão se sentar, e nesse momento, não sabe aquela coisa que eu queria falar, que eu nunca consegui, porque nunca me ouviram? Esse pode ser o momento. Com certeza vai ser o momento. É interessante a refeição como um ritual, ela precisa ser bem observada, gente. Cuidada dela. Então, na hora da refeição, o que a gente está vendo agora, é comum a gente ver por foto, por vídeo, são cada um com seu smartphone na mesa. Até nos restaurantes, né? É triste, né? Você Triste, vê a pessoa... um num canto, outro no outro. Antigamente você ia no restaurante com um casal de amigos, ou ia jantar com os amigos, e aí havia ali conversas, tantas conversas legais. Hoje em dia cada um está no seu telefone, gente. É comum você ver um restaurante e você parar para observar todo mundo no seu telefone, maioria, pelo menos, teclando. Sim. Isso é um desprezo total ao ritual que é a refeição. O segundo grande ritual, e esse tem sido vilipendiado nos dias de hoje. São as datas comemorativas. São as datas comemorativas. Eu acho interessante, porque os momentos são momentos alegres. E algumas pessoas usam uma desculpa, né? Frases negativas, tipo... Dia dos pais é todo dia, dia da mãe é todo dia. Isso às vezes está partindo do próprio pai e da mãe. Todo dia, é o comércio que faz isso para você poder gastar. Eu vou dar lucro para o comércio? Dá lucro sim, o importante é você reunir a tua família e comemorar aquilo ali. Olha só, esse valor, essa união vai ser passada por gerações. Porque relembrar significa lembrar outra vez. Relembramos tantas coisas ruins, né? Um trauma, às vezes 5 minutos de trauma, o sujeito leva para a vida toda, porque vai relembrando aquele momento ruim toda a vida, até formar um trauma. Por que nós não devemos, então, relembrar os momentos alegres, até tornar o nosso ser um ser extasiante, né, de alegria, né? Você veja só, as comemorações de aniversário. Hoje está morrendo, gente, porque ou a pessoa tem muito dinheiro para fazer uma festança, alugar um salão, fazer uma festa daquela de arromba, ou não comemora, fala assim, não vou comemorar o meu aniversário não, eu vou no restaurante comer uma pizza, ou eu vou sozinho, eu, a minha esposa, ou eu e um amigo, vamos tomar uma cerveja, vai fazer qualquer coisa sozinho para comemorar, vou num futebol, a comemorar, não gente, e aí a família? Olha, e tratar bem é uma aprendizagem, tá? Então, o que faz a aprendizagem? A repetição. Existem frases negativas, as pessoas dizem assim, o que adianta me tratar bem no Natal? O que adianta me tratar bem no aniversário? Eu digo assim, gente, antes um dia do que nenhum. É melhor que a pessoa... Porque às vezes a pessoa não sabe tratar. E quando a data comemorativa, nós usamos os rituais familiares para que haja uma aprendizagem. Tá? Reforço na educação, na estrutura daquela casa, né? E isso é muito importante, gente. Você celebrar em família, seja Natal, Ano Novo, qualquer celebração é válida. Não abra mão dos rituais familiares, ok? E também um ritual que está sendo totalmente desprezado, que é o tempo junto. O tempo juntos eu vi serve para que memórias sejam criadas. Nós só nos curamos dos traumas de memórias tristes, criando outras. É o processo, outras boas, outras alegres. E o filme do Will Smith, que a gente estava revendo lá em casa, a esposa, quando libera eles para entrar naquela nave, ela fala assim, tenham momentos memoráveis juntos, porque havia um conflito entre esse pai e esse filho, então esse desejo dela achei muito interessante. Tenha momentos memoráveis juntos, ou esse seja... Esse filme é Depois da Terra. Construam momentos memoráveis que vocês possam lembrar para apagar essa tristeza toda e essa rivalidade que os acompanha.
E você vê que tempo junto é tão bom. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho lembranças da minha infância, onde eu era um jovenzinho, bem 10 anos, 11 anos, para 12 anos, por aí assim. O meu avô ia lá para casa do meu pai, tinha um quintal, tinha muita cana. Muita cana. E ele cortava a cana, ele raspava aquela cana. E o sábado era o dia do meu avô e a minha avó ir para minha casa para a gente moer cana. E sabe quem moía cana? Éramos nós. Ele era homem, forte, grande, era referência, meu pai, e ele botava os garotos, né, para moer cana. Ele dizia, vocês vão ficar fortes. Era aquele moedor manual que ficava girando, mas criou memórias indissolúveis na minha vida. A cura das memórias, né, quando nós passamos por agruras na vida, né, a família, os integrantes, algum integrante dessa família, o que vai curar a memória, a nossa memória, a memória dessa pessoa, é lembrar daquela memória boa que teve no passado. Que é quando você não tem mais pai, eu também não tenho, mas você lembra, né, traz de a algo, memória, traz aquilo a memória. que traz esperança. E o que os nossos jovens hoje, jovenzinhos, crianças criados da forma que estão, sem rituais familiares para a transmissão da cultura e formação de memória, o que eles vão lembrar? Como diz a frase no filme também, o dom de fantasma. O dom de fantasma é aquele que você nem diante do perigo você sofre nada. Você não libera, passa desapercebido. Passa desapercebido. Hoje nós estamos vivendo uma geração com dom de fantasma. Então nós precisamos mudar, precisamos resgatar. É isso aí, gente. Então, para relembrar, faz o seu checklist final aí no seu diário de bordo, resgatar as datas comemorativas, como aniversário, Natal, Ano Novo. Nunca desmereça uma comemoração, qualquer que seja, em qualquer tempo. Resgate o prazer da refeição familiar, todos sentados à mesa, sem televisão, sem smartphone, sem tablet, sem briga. A hora da refeição é uma hora especial. E, finalmente, promovendo muito tempo junto. Tempo junto vai criar grandes memórias para vocês. Verdade. Foi um prazerzão enorme para mim. Eu amei fazer esse programa junto com ela e espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau, gente. Olá, eu sou Luzimânia Abdias e esse é o programa Metamudança. Muito bem acompanhado, de novo, doutora Luzia Nunes. Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema de muita relevância. Vamos falar sobre feridas emocionais e principalmente aquelas feridas emocionais da nossa infância que duram por toda a nossa vida. Quem nunca sofreu feridas emocionais? Não se tem a menor dúvida que muitas dessas feridas foram realizadas, foram feitas no período da infância, naquele período composto, né, ali entre 1 dia e 6 anos de idade. E essas feridas, elas são muitas das vezes absorvidas pela criança involuntariamente, sem nenhuma participação dela. Nós costumamos dizer que até os 6 anos de idade, a criança ela só recebe, como se fosse uma verdadeira esponja. Ela vai recebendo as crenças, ela vai criando todo o sistema de crenças dela e essas crenças certamente vão repercutir na vida adulta dela. Não é verdade, doutor?
Sim, todos os problemas, né? O poder de abstração de uma criança, segundo Piaget, que começa aos 7 anos de idade. Os nossos problemas de ordem física, no problema de um adulto, física, emocional e mental, são frutos das feridas que nós trazemos da infância. Por que a criança, ela é como uma esponja? Porque ela não tem mecanismos ainda, como ela não está com a estrutura dela emocional, psíquica formada para suportar aquela dor ali. Então vira uma ferida. E a criança leva, se não tratada, leva isso para a vida adulta. E na vida adulta, não sabendo lidar com elas, é aí que os adultos se utilizam de máscara para escondê-los, acreditando que elas vão desaparecer, desaparecerão. Se eu não tocar nisso, eu não tenho isso, entende? E geralmente essas feridas, por exemplo, essas feridas emocionais, nós estamos falando de feridas emocionais. Essas feridas emocionais feitas na criança, na primeira infância ou na segunda infância, não importa, elas não são tratadas. Quando os pais levam seus filhos, as suas crianças ao psicólogo, geralmente levam por uma queixa tipo, está indo mal na escola, está dando muito trabalho, está correndo muito, não respeita a professora. Como identificar que aquela criança sofreu uma ferida emocional? Existe uma forma ou é só mesmo observação? Normalmente os pais também levam por esses motivos todos elencados, mas também pelo sintoma, né? A síndrome que aquela criança apresentar ali, normalmente aquilo vai aparecer pela má elaboração da criança, pela não condição estrutural de elaborar os acontecimentos, ela isso vai trazer feridas para ela e ela vai apresentar normalmente forma de sintoma. A criança fica muito rebelde, muito arredia, ou vai mal na escola, e é através disso que aparece, tá? É que normalmente os pais vão conduzir, vão levar para um tratamento. Quando chega até o psicólogo, aí é como puxar uma raiz aprofundada que a gente puxa e aquilo vem junto, né? E é possível que essas feridas... A família toda envolvida, né? É possível que essas feridas emocionais, porque a gente está tratando de nós nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de mudança, por isso que a gente começa falando das feridas emocionais que foram feitas quando crianças, mas que repercutem na nossa vida até hoje. Então, o desempenho que você está buscando, talvez um desempenho profissional, um relacionamento, um aperfeiçoamento, uma dedicação, você não consegue porque ela esbarra em uma ferida que foi feita em você quando crianças. Nós catalogamos aqui, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês algumas feridas e você já vai acionando aí o teu diário de bordo para escrever essas feridas para que você possa identificar. Nenhuma mudança ocorre se você não se olha através do autoconhecimento e identifica em você aquilo que você pretende mudar. Ainda quero deixar um comentário sobre a ferida da infância. Com o passar do tempo, essas feridas se tornam muito mais profundas por causa daquela raiz que eu estava falando, né? E elas atrapalham nossa saúde, nossos relacionamentos, tá? Hoje, e a nossa alegria, a nossa felicidade. E ela nos afasta, tá? De quem realmente nós somos na verdade. O que acontece? Quando eu já sou adulta, a pessoa é adulta, e se depara com aquela dor, a mesma dor que ela sofreu lá na infância, esse adulto ferido, tá? Que é a criança ferida, naquele momento ela aparece, reage de uma forma muito ruim e atrapalha o relacionamento da pessoa. A criança, ela é adulto, mas ela se comporta diante de algum acontecimento da forma como ela como aquela ficou criança. lá, como aquela criança.
Então, a criança, ao identificar essas feridas que nós carregamos, que é o que nós vamos começar a fazer agora, nós podemos descobrir a origem das dificuldades que nós enfrentamos. Eita! Então, você que está num processo de mudança, você que está embarcado nessa viagem conosco, agora você vai começar a notar algumas feridas emocionais que geralmente são provocadas, são feitas ainda na infância, mas que tem uma repercussão gigantesca na vida adulta de cada um de nós. A primeira grande ferida que nós elencamos aí é o medo do abandono. Medo do abandono. Talvez essa, de todas as feridas emocionais, elas surgem basicamente provocado pelos pais. É porque ela é mais comum do que se imagina, né? Porque é uma sensação de que eu sou abandonado, uma sensação de desamparo que o sujeito tem, porque as doenças, os transtornos, doenças emocionais, elas não têm assim, na maioria das vezes, porque senão não seria doença, né? Não tem a razão de ser, não é a verdade. Então, de repente você pensa, não, fulano não é abandonado, mas ele tem a sensação de ser abandonado. Porque foi feita essa ferida ainda quando criança. Sim, e é mais comum do que se possa imaginar. Eu vou dar um exemplo aqui. Mentir dizendo, vou ali e já volto. Eita! O pai e a mãe, vou ali e já volto. Não, mamãe não vai demorar não, papai não vai demorar não. Quantas vezes fazemos isso? Aí você viaja, passa 10 dias fora. Aí fala, quando eu estiver longe já, aí fulano já vai esquecer, não esquece não. E, vai ali então, eu vou sair escondido. Alguém distrai, depois a criança procura, cadê? Então essa sensação de abandono. A sua criança, ela pode estar dando trabalho, mas o melhor caminho é você conversar com essa criança. Sempre conversar. E essa sensação também de desamparo, de abandono, ela pode ser originada por algumas atitudes, como eu acabei de dizer aqui, e também por uma sensação mesmo que o outro às vezes está sempre presente, mas ele é frio, ele está presente de corpo, mas ele não dá atenção. Então essa criança, ela pode também ser um adulto que tem sempre essa sensação, esse vazio de ser abandonado, e a qualquer momento todos irão me abandonar. Então cresce um adulto. É difícil de se lidar porque ele vai sempre ser aquele adulto pegajoso, fazer de tudo, que se ele for perfeito, ele não vai ser abandonado, ou ele não vai se aproximar nunca de ninguém. Olha como complica o solitário. Para ele não ser abandonado. O medo de ser abandonado já faz com que ele não se relacione com as pessoas, ou seja, ele tem o seu relacionamento altamente prejudicado. Então, na fase adulta, você vai ver que uma pessoa que tem essa ferida do abandono, medo do abandono, ela vai ser uma pessoa geralmente solitária, vai ter muita dificuldade em fazer relacionamento social, né, de ter amigos. Por quê? Porque na sua primeira infância ela foi ferida e não foi trabalhada, não foi tratada. É muito importante você entender isso. Hoje, no momento adulto que você está vivendo, se algumas práticas na tua vida estão ocorrendo devido a uma ferida que foi causada em você ainda na infância e tem essa repercussão até agora. Existem outras, daqui a pouquinho, depois desse nosso intervalo, nós vamos continuar tratando desse tema e vamos trazer outras feridas que repercutem na vida adulta. Não sai daí, não. Eu te falei que era grande, né?
Estamos de volta, tratando desse assunto bastante interessante, que são as feridas emocionais feitas na infância, que repercutem até na fase adulta. A segunda grande ferida emocional que a gente tem observado é a rejeição. Como a gente pode tratar ou como a gente pode identificar a ferida da rejeição? Bom, quando adulto, dificilmente esse adulto vai se alegrar, né? Ou vai se sentir satisfeito com as suas conquistas, né? É um eterno insatisfeito. Eterno insatisfeito, porque ele se rejeita, já pode ser uma característica dele, né? E a sua relação com as demais pessoas fica muito prejudicada. Porque a rejeição, ela é uma situação bem difícil. Resistir é não gostar, tá? Rejeição é resistir, que é não gostar daquela pessoa. Eu rejeito o que eu não quero para mim. Então isso começa, como isso pode começar quando é na infância? Porque é importante dizer também que as feridas emocionais, elas não são só na infância. É claro que a maioria delas, o peso na infância, pela nossa estrutura infantil não ser preparada para administrar certos problemas. E quando a criança erra e ela é rejeitada como forma de educação, ninguém olha para ela agora. Também vou fingir que não estou te vendo, porque você errou. Então, essa criança, ela sente quando adulto que ela não pode errar, que se ela errar, ela vai ser rejeitada. Então, ela maquia uma situação de perfeição. Então, são várias coisas que acontecem com esse adulto que realmente compromete o seu relacionamento. E geralmente uma pessoa que teve essa ferida da rejeição, ela vai ser uma pessoa totalmente insegura, né? Uma pessoa que não tem um determinado posicionamento exatamente por medo de ser rejeitado. Né? Vamos lá, outra ferida que é até tem um bom índice de pessoas, né, de casos, que é a violência intrafamiliar. Castigos, castigo físico, castigo emocional. Fala um pouquinho dessa ferida. Todos eles são horríveis. E o verbal... Nossa, então esses castigos, eles são insultos, né, ataque de raiva, foge ao controle. Eu costumo dizer que tem gente que pergunta, eu devo bater no filho? Eu digo, você pode bater à vontade, desde que você esteja sem raiva. Aí que eu quero ver. Eu quero ver bater sem raiva, sem estar sentindo nada, e você deixa para depois, tá? Quando você estiver bem alegre, aí você vai e pode disciplinar batendo no seu filho. Só assim você vai ter a medida correta. Porque enquanto o sujeito está com ataque de raiva, a raiva faz você fugir do controle e isso desestabiliza você e desestabiliza a criança. Quando você vê, você não está batendo para educar, você está batendo para desabafar uma raiva. Então, esse bater nunca deve ser feito dessa forma. Se você não consegue educar o filho, a criança, sem estar com raiva, educar batendo, então não eduque batendo, não bata nunca. Tá? Vamos buscar uma outra forma. Ajuda com um especialista, uma outra forma de você educar a sua criança, porque realmente isso fere o sentimento, o senso próprio da criança. E isso vai refletir na fase adulta. Isso vai desestabilizar totalmente o relacionamento familiar. Ela vai repetir esse modelo na vida Exatamente. adulta, em seus relacionamentos. Porque é aquilo que nós mais condenamos nos nossos educadores, pais, mães do passado, é aquilo que a gente tende a repetir. Por que isso acontece? Se a gente não gosta daquilo, sabe que é errado, vai repetir. São feridas abertas. Feridas emocionais, que foram abertas. Então, castigos impensados, atos repressivos de agressões verbais, xingamentos, e até mesmo, né, hoje, pela lei aí da palmada, você já tem uma certa restrição de agressividade, de bater. Tenha certeza que vai gerar e gerará feridas emocionais que vão repercutir, que vão gerar adultos inseguros, adultos respondões, adultos insubordinados
inservíveis, que não servem, não servem na atribuição de serviço, não de servir como pessoa, entendeu? Não praticam o ato de servir as pessoas, improdutivo, isso. Então a gente vai ver isso tudo ocasionado por feridas emocionais. Uma outra ferida emocional também que a gente queria trazer aqui é a injustiça. A injustiça não parece nada, mas na infância a injustiça tem uma repercussão, abre uma ferida gigante. Olha, ser acusado por algo que o sujeito não fez, que a criança não fez. Gente, é horrível isso. A pessoa que tem o hábito de se antecipar ao julgamento e às vezes pune uma criança por algo que ela não fez e depois não pede desculpa, não refaz aquilo fica para sempre com a criança. E essa criança cresce insegura, pessimista, esperando no seu inconsciente, né, o distrato por parte do mundo, como se o mundo devesse a ela. Isso. Não é o mundo, mas alguém deveu um dia. E quando também dão uma responsabilidade que não era daquela pessoa, não era daquela própria criança. A gente vê muito isso, mães que trabalham e deixam os menorzinhos com outros menores. Deixa uma criança tomando conta de outra criança. E depois ainda vai bater naquela criança se chegar, achar suja, achar quebrada, achar machucada. Então a criança cresce com essa ferida de injustiça. E quando também essa criança não é tratada como as outras, quando ela é discriminada dentro do seio familiar, na escola, você tem que sempre ver o local onde sua criança está estudando, se lá existe um senso de justiça. Você já viu até na repartição, às vezes, do alimento, né, na mesa, separa essa aqui para aquele ali, não porque ele só come isso, aí dá a melhor parte para um e a pior parte para o outro. Porque, sei bem o que é isso. Isso aí vai criando uma ferida, que é a ferida da injustiça. Da injustiça, Uma outra ferida também que tem uma repercussão poderosa na vida adulta é a ferida da humilhação. Nossa, vamos lá. O que nós chamamos hoje de bullying, né? Bullying. Também sei bem que é o isso. Famoso bullying, gente. Hoje tem nome bonito, um nome, mas sempre existiu. Inclusive no período infantil e em muitas ocasiões realizada por familiares. Pai. Olha, gente, vocês não sabem o que você está fazendo colocando, por exemplo, um apelido no seu filho. Às vezes é um apelido que ele não gosta, que ele não suporta, que vai repercutir durante toda a vida dele, tanto profissional quanto colocado às vezes pelo pai, pela mãe. Não é a diminuição de um nome, não, né? Vocês vejam, por exemplo, meu nome é Luzimane, a minha família me chama de Zimane, todo mundo, só tiraram o Lu, é Zimane. Zimane, não foi um apelido, não foi um bullying. Nós estamos falando com a característica. Pessoa, se a criança é gordinha e tasca ali um apelido e ali vai a repercussão. Isso é a ferida da humilhação. Então, se você está notando aí essas feridas e pode falar assim, puxa, quanto eu não fui humilhado quando era criança pelos meus irmãos, eu tenho essa ferida, preciso tratar essa ferida, preciso curar, ainda que você esteja adulto. Por quê? Vai ser um adulto melindrado. Sim, se a rejeição recusa, a humilhação denigre a pessoa. E ela mexe com o seu sentimento de dignidade. Eu me sinto diferente, inferior, menor do que todos os outros. E como característica é um adulto geralmente triste, melancólico, é um adulto que não tem muito relacionamento social e o pior de tudo, geralmente tem uma pouca perspectiva de futuro. Chega num lugar aqui, tá bom, aqui mesmo, para aqui. Você podia avançar, vamos embora, vamos em frente, vamos nos aperfeiçoar, vamos fazer um curso superior, uma faculdade. Não, tá bom, cheguei até aqui, tá bom. Geralmente o que te travou, o que te segurou foi uma ferida aí chamada de humilhação. Essa outra ferida é uma ferida muito interessante também, chamada ferida da
traição. Ah, mas é possível uma criança ser traída? É possível. Veja bem. Essa ferida, ela também é de muitos adultos, né? De muitos adultos. Muitos adultos, porque os adultos não lidam bem com a traição. Ninguém lida bem com a traição, porque é uma dor muito grande. Você espera, você conta certo com aquela pessoa, é uma pessoa da sua família, então é um golpe que a pessoa recebe, que a criança, então, a gente está falando de criança, que ela deposita nos pais ou responsáveis que para ela, para aquela criança, eles são infalíveis. O pai é o super-herói daquela criança. A mãe é, digamos assim, é uma super mulher. Eu conto um caso aqui de um pai que levou o filho, ele falava sempre para o filho assim, um dia você vai conhecer a sua herança, um dia você vai conhecer a sua herança. E ele levou o filho um dia, isso depois de anos, o garoto cresceu mais um pouquinho assim, levou o menino num local, você vai dizer, você vai conhecer a sua herança, a sua riqueza, você vai ver como você vai, o que você vai herdar. O menino, ele ficou anos criando isso, ele elaborando, até que quando chegou lá, o pai ainda levou um amigo. Aí chegou lá, mostrou do avião, mostrou um pântano encharcado de cobra, que não era dele, tá? Isso não foi no Brasil. Não era dele, não era acessível. E o pior lugar do mundo ele mostrou. E esse menino cresceu e virou um trambiqueiro, desses que vendem as coisas e que não são reais, que fazem rolo, vende seguro, que faz rolo. Então, são reações que uma pessoa que tem traição, que é traído, que se sente traído, que foi traído, que vai, como é que eu digo, esse fio vai desencapar lá na fase adulta. Exato, e você veja só quantas vezes... Ou vira um desconfiado crônico, exato. Que não confia em ninguém. Não acredita mais em nada. Não acredita em nada. Quantas vezes você já prometeu algo para o seu filho? Olha, quando o papai chegar, eu trago o seu pirulito, trago o seu doce, trago o seu chocolate. Passa o dia todo a criança ali imaginando, aguardando 12 horas. Quando chega de noite, ele corre até você e fala, cadê o pirulito? Ah, você nem lembrou. E essa ferida da traição, ela vai ter uma repercussão bastante grande. Do desconhecido. E o medo do desconhecido. Encerrando com o medo do desconhecido, essa 7ª ferida é tremenda. Por quê? Porque toda criança, em algum momento, ela tem que reunir forças para enfrentar o desconhecido. Não adianta você proteger de tudo. E você, além de você colocar a criança numa redoma, você ainda ameaça. Se fizer isso, eu te coloco num quarto escuro. E depois, né, quando bota no quarto escuro, fala, tem bicho aí. Desliga tudo, não vai não, que tem bicho aí. Depois quer que a criança seja uma pessoa promissora na vida. Enfim. Essa ferida, o medo do desconhecido, vai enfrentar problemas na vida adulta muito grandes. O incógnita do futuro vai repercutir com muita dor. Então, se você anotou aí essas 7 feridas, você já tem um retrato de como foi a tua infância, de como está o seu emocional, se você ainda tem feridas dessas abertas que precisam ser tratadas e você pode mudar a tua realidade. Eu creio que foi muito bom esse momento que nós tivemos junto. Me procure lá nas redes sociais, Luzimane Abdias, Instagram, no Facebook. Gente, eu esqueço. E Luzia Psicocrescer no Instagram. Procura a grama. Vamos nos relacionar pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Um beijão no teu coração. Tchau. Tchau, gente.